A paz do Senhor Jesus a todos. Venho nesta live para falar um pouquinho da palavra do Senhor. E o Senhor tem me chamado a atenção nessa palavra que eu vou estar falando sobre as cartas de Apocalipse. E a madrugada toda o Senhor palestrou comigo sobre isso. Que as igrejas hoje em dia estão se preocupando muito com a estética, se preocupando muito com o templo em si, se preocupando com as pessoas, quem vai cantar, quem vai pregar, com todo o itinerário que a igreja tem. E na verdade, o que importa é o que a ovelha está passando naquele momento, o que a ovelha precisa, o que as pessoas estão necessitadas naquele momento. Na verdade, nós todos estamos necessitados de Jesus Cristo. Mas a palavra, ela tem deixado um legado muito grande, né, pra gente, e uma bússola para as nossas vidas. E uma das cartas que eu quero estar lendo aqui é a carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, a tribulação da tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são os da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha que palavra interessante, né? O Senhor falando para a igreja de Esmirna que a igreja era pobre, né, materialmente, era uma igreja humilde que eu falo, uma igreja simples, mas que era uma igreja cheia de Deus, era uma igreja que atentava para as coisas de Deus. Eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então, irmãos, nós precisamos atentar para esse detalhe, para não deixarmos com que as coisas venham perecer, que a obra de Deus venha perecer, que as pessoas não venham fazer a obra em vão. E aí, no mesmo tempo que o Senhor palestrava comigo sobre todas as cartas, e esta carta aqui em especial, o Senhor também palestrava comigo sobre as 99, as ovelhas, né? As 99, que o pastor deixava as 99 para ir atrás de uma.
Então, a verdadeira obra do Senhor, que o Senhor ele requer de nós, não é uma obra emperequetada, não é uma obra de estrelismo, não é uma obra que quer deixar uma boa impressão materialista, mas é uma obra que sai do coração, do fundo da alma, de todo o nosso entendimento e de todas as coisas que o Senhor ele quer derramar sobre a verdadeira igreja. O Senhor ele cita aqui a igreja da sinagoga de Satanás. A igreja que fala da sinagoga de Satanás são aqueles que são simplesmente cães na obra de Deus. São aqueles que estão ali, mas não estão preocupados com as almas. Estão preocupados com a estética da igreja. E o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para quê? O Senhor nos chamou para fazer a vontade dEle, a obra dEle, e Ele nos capacitou, porque nós não éramos capacitados. Nós éramos simplesmente pessoas comuns, pessoas que estavam no mundo, e o Senhor nos chamou para poder fazer esta obra. Só que o Senhor, Ele não quer que nós façamos relaxadamente. Não só simplesmente ter um compromisso com o templo, mas ter um compromisso com Cristo, verdadeiramente, independente de qualquer coisa. Como aquele homem lá, né? Aquele pastor que deixou os 99 para ir atrás de uma ovelha que tinha se perdido, caído no abismo, ficado agarrado lá, e ele tirou aquela ovelha do perigo. Então, muitas das vezes, nós abrimos nossas bocas para falar coisas que não deve. Nós abrimos a nossa boca, ao invés de levantar, nós abrimos a boca para derrubar a ovelha. E Deus não chamou a gente para ser juízes em forma alguma. Vou falar só uma palavra aqui que o Senhor, Ele fala que Ele resiste aos soberbos e aos altivos e dá graça aos humildes. Então o Senhor nos chamou para ser ovelhas obedientes, e nos chamou para ser discípulos de Cristo e não juízes da obra de Deus. E muitos têm se colocado neste lugar de juiz. E o Senhor não tem se agradado. E o Senhor tem tido isso como sinagoga de Satanás. Tem pessoas que estão na igreja que têm a língua muito grande, fala demais, é religioso, se torna religioso e não procura ter um encontro verdadeiro com Cristo. Aquele encontro genuíno, aquele encontro que você verdadeiramente sente o Espírito te tocando, o Espírito te passando ondas elétricas sobre o seu corpo, de você ser constrangido por Jesus Cristo. Então as pessoas estão faltando hoje em dia isso aí. Você vê as pessoas hoje, os grupos de louvores, eles louvam para o homem, eles não louvam para Deus. Por mais que eles estão ali, estão falando do Senhor, estão louvando, a igreja está uma sequidão, as igrejas estão uma sequidão. Então, igreja, acorda enquanto é tempo. Pastores, missionários, vamos acordar enquanto é tempo, porque o Senhor está nos chamando para ser uma igreja que fala verdadeiramente aquilo que está acontecendo e aquilo que há de vir. O Senhor não vai nos ter por inocente. O Senhor não vai ter aquele que se cala por inocente. Ele vai requerer essas obras em nossas mãos. Então nós devemos imediatamente começar a fazer aquilo que o Senhor quer. Então,
Ao final, o Senhor fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Porque há um galardão para gente. Há uma cidade que está sendo preparada nos céus para nós. Nós não vamos ter o dano da morte. A morte que ele fala aqui é o inferno. Então nós precisamos estar prontos, atentos, fazer a obra e não olhar para trás. Estar atento com aquilo que o Senhor está requerendo de nós, está pedindo para nós. E tem muitas pessoas desapercebidas. Tem pessoas que entram em contenda por causa da obra. Tem pessoas que questionam outro irmão, porque o irmão não fez isso, porque o irmão não fez aquilo, porque o irmão não foi hoje, porque o irmão tá assim, porque o irmão tá assado. Ao invés de pegar e pagar um jejum não, fazer um jejum, orar por essa pessoa, porque a palavra de Deus fala que não é por força nem por violência que vamos ganhar as almas do Senhor, é com cautela. É com oração, é com jejum, é pagando preço pelas almas, é se desesperando o seu coração, vendo que uma alma está indo para o abismo e descer o seu joelho e orar e buscar pelaquela vida. Mas não, tem muitas pessoas que acham melhor falar do que fazer, porque é muito mais fácil. E é aí que o Senhor fala que aqueles que permanecerem não vão sofrer o dano da segunda morte. As pessoas que fazem a vontade do Espírito Santo de Deus, as pessoas que fazem a vontade do Senhor e não a sua própria vontade. Porque quem tem o Espírito Santo, ele tem a direção do Espírito, ele ouve o Espírito. Então ele vai agir com as virtudes do Espírito Santo. Uma das virtudes do Espírito Santo, domínio próprio, mansidão, temperança, longanimidade, amor, caridade, temperança. Todas essas coisas nós precisamos analisar, meditar de dia e de noite na palavra do Senhor, para que nós possamos entender o que o Espírito Santo está falando e que o Espírito Santo requer de nós para com a obra dele. Porque o Senhor, ele tem ciúme, irmãos, de nós. O Senhor tem ciúme de mim, o Senhor tem ciúme de você, o Senhor tem ciúme das almas. Então nós não podemos tratar as almas e as pessoas de qualquer maneira. Nós temos que ter paciência. A palavra fala que nós temos que ter paciência com os fracos, chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. E muitas das vezes nós não vemos isso, nós sentimos falta disso. Tá na hora da igreja começar a se unir, tá na hora da igreja começar a orar de verdade, tá na hora da igreja se posicionar porque Jesus está voltando, tá na hora dos irmãos e da igreja se arrepender, porque o Senhor, no final das contas, vai cobrar tudo isso de nós. Então o Senhor palestrou assim tremendamente na madrugada comigo em relação a todas essas coisas e eu fui pedindo assim perdão, Senhor. Eu fui falando com o Senhor misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos, que o Senhor possa avivar a obra dele, que o Senhor possa derramar cada vez mais uma porção dobrada do teu Espírito. Mas quando a igreja está ali em representação somente, e a igreja, não são todos irmãos, dentro da igreja do Senhor tem os sinceros de coração, tem os que querem verdadeiramente fazer a obra e que são atrapalhados pelos que não querem fazer a obra e estão ali de enfeite, estão ali de estrelismo, estão ali fazendo a vontade do inimigo, como diz aqui a mensagem à igreja de Esmirna. Estão sendo como se fossem participantes da sinagoga de Satanás, fazendo a vontade do diabo e atrapalhando aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Então eu quero dizer para você que faz a vontade de Deus, continua nessa fé,
Continua nessa força, que o Senhor vai te fortalecer, que o Senhor vai ser com você, vai ser com a sua casa. O mal não pode prevalecer sobre as nossas vidas. O inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós somos membros do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, se tiver com um membro machucado, ele começa a ficar a igreja fica desbaratinada. Se fere o pastor, dispersa-se as ovelhas. Então nós temos que orar pelo nosso pastor, nós temos que buscar pela vida do nosso pastor, para que ele se levante, para que ele pegue o cajado, para que ele tome posse daquilo que o Senhor entregou na mão dele. Então, muitas das vezes, Satanás infiltra adeptos de Satanás ali dentro do recinto da igreja para atrapalhar a obra do Senhor. Mas Jesus Cristo, Cavaleiro do céu, não deixa que essas coisas venham acontecer, porque Ele é fiel para trabalhar a favor da sua igreja. Porque somos membros do corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça, é a coluna da igreja, e ninguém pode derrubar, mal nenhum pode derrubar o corpo e a cabeça que é Cristo. Então vamos atentar para isso, igreja, e exatamente tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor, nada será em vão. Tudo que fizermos para o Senhor, o altar não deve nada a ninguém. O altar, pelo contrário, ele abençoa. O altar, ele te enche, porque o Espírito Santo começa a trabalhar ao seu favor e a favor da igreja. Se um orar com fé, buscando por toda a igreja, pagando um preço, o Senhor começa a tomar aquela igreja, envolver aquela igreja e fazer com que todos ali revejam os conceitos e comece também a orar e a avivar a igreja. Então basta um justo orando, que vale muito o seu efeito na oração, vale um justo do que muitas pessoas ali adorando, glorificando, sem ter vontade, na verdade, de qualquer maneira adorando, de qualquer maneira glorificando o nome do Senhor. Então vamos ter respeito com as coisas do Senhor, para que nós venhamos nos enquadrar nesta igreja aqui, para que nós venhamos nos enquadrar na posição que Cristo quer de cada um, na posição da nossa família, na posição dos nossos amigos, na posição do nosso trabalho, na posição aonde a gente congrega. Que o Senhor possa abençoar todos nessa noite e que esta mensagem venha de encontro ao seu coração e venha encher o seu coração de paz e de amor, e que você possa analisar que a obra do Senhor é muito séria e que Deus conta com nós, que o Senhor capacita aqueles que não são capacitados. Entenda isso. Eu vou para a igreja, não entendo nada. É assim mesmo que Deus quer, porque é aí que Deus vai te capacitar. Então creia, meu irmão, que a vitória é sua. Receba a paz de Jesus Cristo, receba a vitória, receba renovo, e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém?